noite, irmãos. Mesmo nesses dias difíceis em que nós estamos longe, nós temos que, como igreja, sermos alimentados da palavra do Senhor. Eu estou aqui nessa noite justamente com esse propósito. Que sejamos alimentados, que sejamos nutridos por essa palavra que de fato é a nossa esperança. Eu gostaria então de continuar a série de sermões a respeito da fé. Então, nós falamos da última vez a respeito da fé de Noé e gostaria de aprendermos um pouquinho a respeito da fé de Abraão. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, leia aí em Hebreus 11. Hebreus 11, gostaria de ler dos versos 8 até o versículo de número 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Até o versículo de número 19. Irmãos, existe um cântico do grupo Logos que diz o seguinte: há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há. Sei que há, pois Deus nos diz, e eu não posso duvidar, mesmo que eu não possa imaginar, espero o dia, sim, espero. Irmãos, existem apenas duas maneiras de viver. A primeira forma, e a mais comum, é viver pelo que vemos. É viver baseado naquilo que podemos enxergar. É viver baseado naquilo que podemos apalpar. A outra maneira, menos comum, é viver pela fé. É basear a minha vida, a sua vida, em primeiro lugar, sobre o que você não pode ver. É basear a nossa vida no que Deus disse. Irmãos, nós nunca vimos a Deus, nunca vimos o Senhor Jesus Cristo, nunca vimos o céu, nunca vimos o inferno, nunca vimos pessoalmente o Espírito Santo. Nós nunca vimos nenhuma das pessoas que escreveram as Sagradas Escrituras e, apesar dos efeitos, nós nunca vimos a graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. No entanto, irmãos, nós vivemos todas essas coisas pela fé. Nós depositamos a nossa vida terrena e o nosso destino eterno em coisas que nós nunca vimos. Esse é o caminho que nós encontramos na palavra de Deus. Irmãos, esse é o caminho que trilharam muitos servos de Deus e somos desafiados, nós somos exortados a caminhar por essa mesma estrada, a desenvolver essa mesma fé, a viver como eles viveram. De maneira que eu chamo você, peço que você esteja atento a esse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus, porque, irmãos, a vida de fé tem algumas
peculiaridades, né? Tem alguns ingredientes, podemos dizer, específicos e que são colocados diante de mim e diante de você nesse texto da palavra do Senhor. A vida de Abraão compõe esse padrão de fé porque ele foi conhecido e reconhecido como o pai da fé. Se assim é, então gostaria de começar com uma pergunta: quais são os ingredientes da verdadeira fé? Primeiramente, irmãos, o primeiro ingrediente dessa fé genuína é que essa fé ela é peregrina. O texto nos diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, nos diz o texto, sem saber aonde ia. Irmãos, não era plano de Abraão deixar Ur e estabelecer-se na terra de Canaã. Na verdade, quando ele saiu de Ur, ele não tinha ideia para onde ele estava indo. Ele foi chamado por Deus e só Deus sabia o que estava reservado para ele. O verbo chamar, como está aqui no nosso texto, traz a ideia de que assim que ele entendeu, ouviu a mensagem do Senhor, ele entendeu a mensagem do Senhor, ele imediatamente, podemos dizer, arrumou suas malas e partiu. Ele não pensou se a proposta do Senhor era interessante, se a proposta valia a pena, se era promissora ou coisa semelhante. Ele não pensou nessas coisas. Ele não pensou em nada disso. Foi uma obediência imediata ao chamado de Deus. Irmãos, Abraão e toda a sua família, nós conhecemos a história, era pagã, adorava outros deuses. Ele mesmo cresceu no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de uma sociedade incrédula, idólatra. Deus o chamou a fim de abençoá-lo. Deus o escolheu porque quis escolher. E quando Deus falou, ele ouviu. Quando Deus prometeu, ele confiou. Quando Deus ordenou, ele obedeceu imediatamente. Irmãos, qualquer pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, a esses, Deus exige dele uma peregrinação do seu antigo padrão de vida para uma nova vida. Da mesma forma como a fé de Abraão o separou do paganismo, da incredulidade de Ur dos Caldeus para uma nova terra, uma nova vida, uma nova esperança. A fé inevitavelmente faz isso em nossas vidas. A fé inevitavelmente exige mudança. E assim, diz Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A salvação deve trazer inevitavelmente separação do mundo, separação das coisas mundanas. Essa fé, a marca característica dessa fé é justamente isso. Irmãos, a vida de fé, a peregrinação da fé começa com a vontade de sair de Ur dos Caldeus. Começa com o desejo de sair do lugar de pecado, onde impera a incredulidade. A vida de fé começa quando desejamos deixar os prazeres do mundo e ouvir tão somente a voz de Deus, prontos para obedecer. Mesmo que aquilo que nós estejamos ouvindo não tenha muito nexo, logicamente falando. O fato é que na medida em que crescemos na graça do Senhor Jesus Cristo, no amor por Ele, o nosso amor pelas coisas do mundo diminui, o nosso amor pelas coisas do mundo perde a atração. Irmãos, Moisés não abandonou o Egito porque ele foi forçado a isso. Pelo contrário, ele abandonou porque ele quis. Ele quis estar do lado dos escravizados porque ele sabia de alguma coisa além daquilo que os olhos estavam vendo. O Egito tinha perdido sua atração diante daquilo que ele contemplava com os olhos da fé. E isso o moveu a tomar aquela decisão. A grande diferença é que aqueles que são movidos no seu lugar por essa fé, quer o que Deus quer, deseja o que Deus deseja. A santidade desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas que servem conscientemente dessa forma ao Senhor, essa santidade é evidente na vida de todos. Assim foi com Abraão. A fé nos leva, irmãos, a mudanças constantes em direção a Deus.
A fé é peregrina, não nos esqueçamos disso. Essa fé não tem nada a ver com este mundo no qual vivemos, não nos esqueçamos disso, principalmente no tempo, na época em que nós estamos vivendo. Mas uma segunda verdade evidente aqui nesse texto é que essa fé, além de ser peregrina, essa fé ela é paciente, ela é extremamente paciente. O texto continua dizendo, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Irmãos, por causa da sua fé, Abraão abandonou a sua terra natal, abandonou os seus amigos, seus negócios, sua religião, ele abandonou tudo e vivia como nômade, habitando em tendas. Vale a pena salientar que mesmo nos dias de Abraão, habitar em tendas não era algo confortável, e nem habitar em tendas, nem as tendas eram uma morada permanente. Vejam que interessante. Vejam que eles estavam na terra que Deus havia prometido, mas não se estabeleceu nela, e ali ele vivia como estrangeiro. Irmão, ele viveu muitos anos ali e não possuiu nada, senão um pedacinho de terra onde sepultou a sua esposa, onde sepultou Sara. A fé de Abraão exigia certamente uma grande dose de paciência, sem dúvida alguma, de maneira que nós não vemos Abraão reclamar, resmungar do Senhor. Abraão esperou pacientemente pelas coisas realmente importantes. Mais do que isso, Abraão nunca viu a promessa de Deus cumprida. Ele só esperou. Aliás, irmãos, ele passou grande parte da sua vida esperando. Ele esperou longos anos pelo filho da promessa. Ele esperou toda a sua vida pela terra da promessa sem nunca tomar posse dessa terra. Ele esperou, sabe por quê? Ele esperou porque pela fé ele via e trabalhou, crendo pacientemente que Deus seria fiel à sua promessa. Alguém já disse que a verdadeira fé é surda para as dúvidas, muda para o desânimo e cega para as impossibilidades. E é a mais pura verdade. Não importa, irmãos, o que essa fé experimente, ela só contempla o sucesso prometido. Assim é a fé de Abraão. O segredo da sua paciência, irmãos, era a sua esperança no cumprimento final das promessas do Senhor. Aqui estava o segredo. Era a mesma fé vivida por Jó, que mesmo diante do caos que se instalou na sua casa, na sua própria vida, ele podia dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O fato é que Abraão, quando contemplou aquela terra, sem tomar posse, ele viu que aquela terra era de fato como o Senhor havia prometido. Então, a partir dessa certeza, ele foi levado por essa mesma fé a desejar esperar outra terra infinitamente superior. O autor aos Hebreus, falando desse lugar que ele tanto aguardava, o autor aos Hebreus diz, a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, e somente pela fé, ele viu aquele lugar e desejou estar ali, e por isso ele não murmurou, ele não se impacienta, por isso ele só espera pacientemente. Isso, irmãos, é o poder da fé, é o poder dessa fé no controle dos nossos sentimentos, da nossa vida como um todo. Não há melhor remédio, irmãos, para o desânimo, não há melhor remédio para a fadiga espiritual, para a autopiedade, para esses sentimentos que fazem mal à nossa fé, do que pensar que um dia estaremos na cidade que tem fundamento. A cidade que tem fundamento.
na presença desse grande Deus e por toda a eternidade. Essa fé que devemos nutrir, essa fé que devemos buscar, essa fé que de fato deve governar os nossos corações. A fé é peregrina, ela é distinta das coisas deste mundo. A fé é paciente porque ela crê num Deus que não muda, um Deus absoluto, soberano, que não muda. Mas também, irmãos, a fé ela é poderosa. Uma terceira característica dessa fé é que ela é poderosa. O texto que lemos continua dizendo: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A verdadeira fé, irmãos, é ativa, poderosamente ativa. Olhe para a vida desses santos homens de Deus. Todo o capítulo 11 ressalta o poder dessa fé. A fé aqui expressa é a fé em ação. A frase mais repetida aqui é pela fé, pela fé, pela fé. Do ponto de vista humano, natural, é impossível para Abraão e Sara terem um filho. Nós conhecemos os fatos, mas através da fé, Deus milagrosamente cumpriu sua promessa, a promessa de um filho, e os inúmeros descendentes foi a base dessa fé. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que tudo é possível ao que crê. Tudo posso, diz também Paulo, naquele que me fortalece. O único obstáculo ao cumprimento dessa fé, ao cumprimento das promessas de Deus, é a falta dessa fé. Vivamos, irmãos, essa fé no meio do caos em que nós estamos. Nós possamos descansar no Senhor, sabendo que de fato suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Irmãos, mas uma quarta marca, uma quarta verdade a respeito dessa fé é que ela é positiva. Essa fé ela é positiva. Irmãos, nós não vemos nenhum desses homens aqui decepcionados com Deus. Em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos ninguém que jamais se decepcionou com o Senhor. O texto prossegue dizendo: todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vejam, irmãos, que nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó possuíram a terra. Na verdade, quase 500 anos depois que Jacó morreu, foi que Israel entrou na terra prometida. O texto reforça isso dizendo que todos morreram na fé sem ter obtido as promessas. E veja que isso estava longe de ser um lamento. Não, esses homens não. Quando chegaram perto daquele lugar, eles parecem que tiveram uma outra visão de um outro lugar, de maneira que não lamentam diante do Senhor em busca dessa promessa, ou pelo fato do Senhor não cumprir essa promessa. Essa afirmação, irmãos, é uma declaração positiva de que esses homens morreram na esperança perfeita. Para esses homens, irmãos, a promessa de Deus era tão real quanto a realidade presente. As promessas não haviam sido cumpridas, mas o fato é que a mão de Deus estava sobre eles, de maneira que as promessas eram apenas um detalhe. Deus não havia dado nenhuma informação privilegiada, nenhuma palavra a respeito de quando ou como as promessas seriam cumpridas. Ele só deu as promessas e isso era suficiente. Na presença de Deus, eles desfrutaram da terra prometida e isso bastava, porque eles aguardavam a cidade celestial, ou como nos diz o texto, a cidade da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Irmãos, a coisa mais positiva sobre a nossa fé não é o que podemos ver com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos carnais, mas aquilo que podemos contemplar com os nossos olhos espirituais. Quando a fé que alguém confessa não se estende além deste mundo presente, podemos duvidar
se de fato isso é fé. Somos exortados a não apenas confessar essa fé, irmãos, mas somos exortados a viver essa fé, a viver, a praticar essa fé. O Senhor mesmo disse através do profeta Samuel: aqueles que me honram, honrarei. Esses homens, sem dúvida alguma, honraram ao Senhor através da sua fé e o Senhor os honrou. Assim, irmãos, é a fé. Ela é peregrina porque exige mudança. Ela é peregrina porque caminha rumo à eternidade. Ela não é deste mundo. Ela é paciente porque sabe que quem fez a promessa é fiel para cumprir suas promessas. Ela é poderosa para nos conduzir por esse imenso deserto, de maneira que os nossos olhos estejam constantemente naquele que fez as promessas. Ela também, irmãos, é positiva porque ela nos mostra além daquilo que os nossos olhos podem ver. Isso é extremamente importante nos dias em que nós vivemos. Mas por fim, irmãos, essa fé também, ela é provada, sem dúvida alguma. O texto conclui dizendo o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu primogênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo. A prova da fé de Abraão era a sua vontade de devolver tudo de volta a Deus, tudo o que tinha, inclusive o filho da promessa. Ele havia esperado por tanto tempo aquele menino, então antes que o menino crescesse, Deus o pediu e Abraão obedeceu. Ele estava mesmo pronto para oferecer o seu filho, porque cria, nos diz o texto, cria que Deus faria o que fosse necessário para manter a sua aliança, a sua promessa. Ele mesmo cria que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele considerou que Deus seria capaz de levantá-lo dentre os mortos e ressuscitá-lo, embora, irmãos, nunca tenha visto isso acontecer. Percebe a importância dessa fé em nossas vidas? A palavra de Deus nos diz que Noé passou mais de 100 anos pregando para que o povo se arrependesse, enquanto construía a arca. Se a vida de Noé, irmãos, ilustra a duração da fé, a vida de Abraão ilustra a profundidade dessa fé. Irmãos, que em dias como os que nós estamos vivendo, não duvidemos do Deus da nossa salvação em momento algum. Isaac não chegou, nós conhecemos a história, Isaac não chegou a ser sacrificado porque Deus ofereceu um substituto. Com aquele substituto, o Senhor está nos lembrando, irmãos, que apesar das provas que haveremos de passar, não seremos sacrificados. O juízo, a ira de Deus não cairá sobre nós. Isso é extremamente importante termos essa consciência, porque Ele, o próprio Deus, providenciou um substituto que tomou o meu lugar, que tomou o seu lugar, que se fez maldito, que morreu, para que nós tivéssemos da sua vida. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Concluindo, irmãos, o padrão final da fé, a prova real da fé, é a sua disposição para o sacrifício em prol do reino de Deus e para a glória de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo mesmo quem disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Aquele cântico que citei no início, em uma de suas estrofes, ele continua dizendo: há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão. Fracassados os dias maus da vida em caos, jamais verei. Irmãos, essa fé que faz com que nós pensemos nesse lugar, vivamos o presente, vivamos com os pés na terra, mas com a nossa cabeça naquele lugar maravilhoso que o Senhor prometeu a mim e a você. A fé, ela é peregrina, ela exige mudança.
A fé ela é paciente, tremendamente paciente, porque ela crê naquele que fez a promessa, ou as promessas. A fé é poderosa, irmãos. A fé é extremamente poderosa. Ela coloca diante de mim, diante de você, essa esperança que mais ninguém pode nos dar. A fé ela é positiva, porque aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. A fé também, evidentemente, é provada, e essa prova tem como propósito final purificar essa fé, aumentar essa fé. Que vivamos, irmãos, essa fé, que sejamos fiéis àquele que nos livrou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que essa fé reine em nossas vidas, que o Senhor, que o nosso Deus derrame sobre você, derrame sobre nós da sua graça e nos abençoe grandemente. Gostaria, portanto, de orar neste momento. Deus dos céus, nós te louvamos porque a tua palavra é clara diante dos nossos olhos. Deus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos, ó Pai, de maneira que em momentos como o que estamos vivendo, possamos descansar unicamente no Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, Deus dos céus. Em nome do Senhor, governa as nossas vidas, que o teu Santo Espírito, de fato, governe as nossas vidas e em absolutamente tudo, possamos render glórias, graças, louvores ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.